Eu acho que a gênese do próprio Museu de Arte Murilo Mendes está situada em 1977, quando a viúva do poeta, a senhora Maria da Saudade Cortesão Mendes, resolveu doar parte da biblioteca que lhe pertencia, né, pelo espólio. Parte veio para Juiz de Fora e uma parte foi doada para a Universidade de Roma. E a partir dessa vinda, dessa coleção de livros, ou dessa parte da biblioteca para Juiz de Fora, determinou uma série de interesses de renovações na cultura da cidade e na cultura da própria universidade, né? A própria coleção Murilo Mendes, né, o que está situado aqui dentro, que é de grande importância em termos de uma coleção dentro de uma universidade federal, talvez seja a única no Brasil, ela decorre da doação dessa biblioteca. A biblioteca tem uma importância muito grande de retornar ao Brasil o poeta, né? Não introduzir, mas de retornar ao Brasil o poeta, né? Trazê-lo à sua terra, que é cena de um livro importante dele, que é A Idade do Serrote, né? E determinar outros projetos dentro da própria universidade, como no caso da coleção de artistas e de escritores de Juiz de Foranos. Então, eu acho que no primeiro momento, a questão do Murilo Mendes era a gente ter, né? Ter o poeta na terra, né? E agora eu acho que com a questão passando pelo Centro de Estudos Murilo Mendes, pelo Museu de Arte Murilo Mendes, a questão agora é de ser, né? O que nós queremos ser nessa pesquisa e na permanência do poeta como uma referência de uma poesia contemporânea brasileira. Existem duas coleções. Uma coleção brasileira, que foi uma coleção formada pelo Murilo até o final da década de 50, quando ele vai para a Europa. Essa coleção ficou depositada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e o próprio Murilo, com o tempo, foi se desfazendo dessa coleção comercialmente. Dessa coleção sobraram alguns quadros que foram levados depois pelo Murilo para a Europa, né, para Roma, né, e que se juntaram a outros de uma nova coleção que ele formou em Roma. Certo? O meu contato com essa coleção ele se dá através do professor Arlindo Daibert, que era um colega meu de departamento, que tinha um grande interesse pelo Murilo, e a partir daí, conversando com o professor Arlindo, nós fomos discutindo, ele e o professor Léo, as questões relacionadas a essa coleção de artes, a importância dessa coleção de artes, né? Como é que isso vai se fazer, como é que isso vai se dar para vir para Juiz de Fora, né? Maria da Saudade já tinha tido essa iniciativa de mandar a coleção, uma parte da biblioteca, né? Então, de certa forma, já tinha alguma simpatia pela terra do Murilo, fazia o retorno do poeta à própria terra, né? E, a partir do governo Itamar Franco, né, e do ministro da Educação, Murilo Ingel, e do embaixador José Aparecido, que estava na Embaixada do Brasil em Lisboa, foi feito uma espécie de acordo de negociação, de uma provocação à viúva, né, de uma troca simbólica dessa coleção. Houve um jantar na casa de uma sobrinha dela chamada Raquel Stepai, que naquele momento era casada com um banqueiro americano que morava no Estoril. E aí, nesse jantar, ela já se manifestou que gostaria de vender. Dessa coleção que hoje está aqui dentro do MAM, poucos são os quadros que foram adquiridos pelo Murilo. O resto, toda a coleção, é uma coleção afetiva, foi doada a ele, né? Entre os quadros que foram adquiridos pelo Murilo, posso citar os Pablo Picassos, né? Posso citar alguma coisa do Ensor, que também foi adquirido por ele. O resto, quase todo, foi inclusive oferecido ao Murilo como uma comprovação da relação dele com esse mundo de intelectualidade e das artes plásticas na Europa, né? Aqui no Brasil, acho que vale a pena fazer um grande destaque para alguns artistas com os quais o Murilo mantinha uma relação no primeiro momento. O Guignard, o Ismael Neri, o Portinari. O Ismael Neri tem uma importância vital para a questão do Murilo, né, na inserção da intelectualidade brasileira, porque era na casa do Ismael Neri que havia as reuniões, ou seja, havia a questão da sociabilidade entre os intelectuais. Então, nessas reuniões compareciam, entre outros, o próprio Guignard, né? E a partir daí vai se estabelecendo relações. Então, acho que essa coleção ela tem inúmeras possibilidades de pesquisa. Eu acho que o importante nesse momento
quando eu digo ser, é você poder oferecer ao pesquisador possibilidades de releituras do poeta, através dos seus livros, da sua coleção de livros, da sua obra, né, e também da formação dessa coleção, que tem que ser discutida, né, de forma a restabelecer essa relação que ele tem, através, inclusive, de correspondências, enfim, das próprias dedicatórias, e que mostram um percurso também do poeta. Eu acho que isso é importante também. Muitas das obras que aqui estão, e principalmente aquelas que foram adquiridas antes da ida dele para a Europa, elas mostram uma trajetória do poeta pela Europa antes dele se ter transferido definitivamente para lá, né? Isso, então, você vai restabelecendo tempos, não só as relações, mas também o tempo dessas relações.